boa noite a todos. Eu queria, na verdade, trazer um problema para vocês, que é um problema que me ocupa há muitos anos, desde quando eu fiz meu doutoramento, e ele sempre volta de maneira, obviamente, diferente ao longo do tempo que eu venho pensando nessas questões já há mais de 20 anos. E esse problema, eu tentei fazer um gancho, fui pensando, né, não elaborei propriamente uma fala aqui, mas fui pensando como inserir esse problema, que vou logo adiantando qual é o problema, que eu quero passar para vocês também, para a gente conversar, é o problema do modo de produção, pegando carona na fala do Eládio, do modo de produção de sentido nas artes. E fazendo, muitas vezes, um contraste com outros modos de produção de sentido. Não necessariamente só com o Deleuze, né? Esse filósofo foi citado tanto pelo Alessandro quanto pelo Eládio, mas, uma vez que eu estudo Deleuze, eu leio Deleuze há um bom tempo, o Deleuze como um dos interlocutores privilegiados, né, para pensar essa produção de sentido de que o Eládio falou. Então, mas aí, para conectar com essa mesa aqui, eu vim pensando aqui no avião, né, sem elaborar nada, pensando só no avião. Às vezes eu rabiscava umas coisas que eu deixei no hotel, mas enfim, rabiscava umas coisas, estava muito rabiscar, que é o seguinte: filosofia e arte. Então, eu vou trazer essa discussão para a relação entre filosofia e arte e, eventualmente, falar dessa diferença para justamente tematizar diferentes produções de sentido. A produção de sentido na filosofia, por exemplo, e a produção de sentido na arte, com uma grande vantagem, estou falando de um autor que aproxima constantemente essas duas produções de sentido. Daí que é um problemão. Ele aproxima e eu estou tentando distinguir o que está aproximado na obra do Deleuze. E então eu vim pensando nisso. E agora, com a fala do Eládio, eu fiquei aqui pensando, a fala bastante densa, né? E eu fui pensando em algumas questões que me ocorreram através da fala do Eládio. Então, o que eu vou começar, na verdade, justamente não falando do Deleuze, né, para depois tentar chegar no Deleuze e tentar dialogar um pouco com o Eládio e também com o Alessandro. Então, eu vou começar por uma reflexão, mas uma série de momentos, né, do Sartre, um outro filósofo, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, em que essa questão é tangenciada, se não diretamente abordada, tangenciada. Então, eu vou falar de dois momentos do Sartre, que foram importantes na época do meu doutoramento. Eu falei 20, exagerei, há 14 anos atrás. Primeiro momento, num texto famoso, que até é citado pelo Deleuze, mas sem abordar especificamente essa questão, ele cita para fazer um elogio ao Sartre, que na época recusou o prêmio Nobel, e ele remete a esse texto, que é um texto famoso. Na verdade, uma série de textos que vem, mas o texto principal é o que é a literatura. E o Sartre, ele nesse texto está muito preocupado com a literatura engajada, ele está preocupado com o engajamento, a questão do engajamento na literatura, questão que foi também tocada pelo Eládio. E lá pelas tantas, ele começa essa questão do engajamento polemizando com alguns textos anteriores, né, e falando da necessidade da literatura especificamente se engajar. Ele não fala das artes. O músico vai se engajar, né? Fazer a música para a revolução, a música que vai vir aí. Ele não fala do artista visual, não fala disso. Ele fala da literatura, que é a questão dele, e defende uma literatura engajada, embora o engajamento não seja, obviamente, uma polêmica com um certo marxismo, uma maneira de pensar a literatura engajada, com a qual ele não compartilha inteiramente, mas ele defende que a literatura deve ser engajada em função de uma série de situações que ele vai descrever nessa obra, o que é a literatura, no primeiro ensaio, que é um ensaio mais longo, mas lá pelas tantas ele fala, que é o que me interessou, sobretudo, embora a questão do engajamento também me interesse bastante, essa conexão arte-política é uma conexão que me é muito cara, e sempre o Sartre é uma passagem quase que obrigatória. E ele fala o seguinte: eu estou falando da literatura, eu estou falando de prosa, eu não estou falando de poesia.
É um momento interessante, porque quem achava, naquelas primeiras páginas do ensaio, que o Sartre estava defendendo, né, um engajamento à moda da própria época, dos anos 40, né, dos anos 50, 40, né, se surpreende porque ele vai justamente dizer, olha, eu não estou cobrando, eu não vim aqui cobrar engajamento do músico, do poeta, eu estou cobrando engajamento da literatura. Ele vai justificar por quê. Não vai agora me interessar por quê, porque eu nem concordo com o Sartre. O que me interessa é que o Sartre, como um cara brilhante que era, ele marca uma distinção fundamental. Ele diz assim, é uma frase que me marcou muito na época, com toda a discordância com relação ao Sartre, diz assim, porque a literatura, ele marca com relação à poesia, que está próxima da prosa. Ele fala assim, porque a literatura, podemos dizer, se serve das palavras. A poesia serve às palavras. Ele usa essa forma. Então, como o poeta, um Leminski ou outro, serve às palavras, desse eu não vou cobrar nada. Vou cobrar do cara que se serve das palavras, porque ele se serve das palavras para dizer algo. Algo que tem que ser dito. Que ele acha que tem que ser dito. Não, o Sartre vai dizer que o escritor vai que ele tem alguma coisa para dizer. Ele tem, vamos usar essa linguagem ruim, né? Péssima, ele tem um conteúdo para passar, uma mensagem. São péssimos termos, mas enfim, são termos que a gente usa na linguagem comum. Qual é a mensagem do cara? Qual é o conteúdo dessa obra? Né? Então, claro que o Sartre não usa, ele usa um termo que vai ser usado depois, justamente no outro texto do Sartre que eu quero mencionar, que é uma introdução a um livro sobre música, em que o Sartre escreve na introdução, ele já vai fazer a introdução, é sobre música, e ele, para falar de abordar a obra do músico em questão, ele diz assim, ele usa a palavra significado. E nesse texto, né, ele diz assim, no texto da sobre a música, ele fala assim, é importante marcar uma diferença entre significado e sentido. Quando eu li esse texto, logo eu me remeti ao texto que eu tinha lido anteriormente, do que ele falava lá, da literatura, lidando com significados. Uma coisa que tem que ser dita, um significado, lida com significado. Embora ele não tenha falado que a poesia lidava com sentido, eu liguei a diferença entre significado e sentido. E nessa diferença o Sartre dizia assim, significado é alguma coisa que tem um meio para chegar lá, atingir o significado. E essa coisa chama-se significante. É um meio, o significante é um meio. Eu passo pelo significante e chego no significado. De tal maneira que eu posso até trocar as palavras. Tira esse significante, coloco um outro, ou melhor dizendo, aí eu vou e faço uma paráfrase. Eu usei uma expressão na minha tese de doutoramento que era essa, quer dizer, a arte é sem paráfrase. Eu usei essa forma. E aí me referindo um pouco a essa formulação do Sartre, sem falar que era do Sartre, porque o Sartre não estava preocupado com a minha questão, mas era uma questão que tinha a ver, ele diz assim, então, no caso do significado, nós temos o significante, que é um meio para chegar no significado, mas o sentido não. O sentido é uma coisa muito estranha, porque o sentido, isso é o Sartre falando, eu estou parafraseando mal, porcamente, mas no sentido é interessante, porque o sentido você não pode de jeito nenhum substituir, não pode prescindir de jeito nenhum daquela coisa que carrega o sentido, ou que encarna o sentido. Você não pode prescindir. Então você precisa daquele agregado sensível, para usar um termo nas artes, agregado sensível, seja qual for o agregado, para que o sentido, então, se produza. Né? Sem que eu possa trocar por um significado. Eu não posso pegar o poema do Leminski e trocar 6 por meia dúzia. Né? E fazer isso. Não tem mais condição. Morreu. Não sei se foi o Alessandro ou o Eládio que falou isso. Ele morreu. Não morreu o poema. Né? Acho que foi o Eládio que falou, aí você vai contar. Né? Vou contar o poema. Vou contar para vocês um poema lindíssimo. Eu conto, olha, aí conta o poema do sei lá, não sei, poeta que seja, Fernando Pessoa. Eu gosto de Pessoa. Aí você conta, eu vou contar o poema do Fernando Pessoa. Aí, o poema acontece assim, ó, vem isso, depois vem aquilo, mas sem me referir à materialidade das palavras. Isso não é mais poesia. Né? Então essa questão é um problema que eu estou trazendo para vocês. Essa questão norteou muito o meu trabalho há 14 anos atrás. E desde então volto variações sobre o tema dessa questão do significado do sentido e da diferença, que no caso do Sartre, com quem eu não concordo nesse particular, da diferença entre literatura prosa e poética, poesia. Muito bem. E aí é que entra o Deleuze. Né? Eu fui trabalhar, a minha tese não era sobre o Sartre, eu usei o Sartre algumas vezes,
fui trabalhar com o Deleuze, querendo fazer essas interlocuções, e desde então venho trabalhando com o Deleuze nessa interlocução, que tem a ver com o que Eladio falou, não necessariamente a parte de política, que é uma parte riquíssima, sobre a qual a gente pode conversar posteriormente, mas antes de chegar nessa questão da política, tem outras questões que o Eladio levantou que eu aqui já comecei a trabalhar ouvindo-o falar. E o que me interessa, tem dois pontos que me interessaram em particular na fala do Eladio. Um que ele disse assim, vou até falar meio metafisicamente, a natureza da produção de sentido não é a mesma. Aparentemente não é a mesma. É como se, por exemplo, o Deleuze faz isso no que é a filosofia, obra de 1991. Ele fala, e muito deleuziano, eu conheci muito deleuziano que ficou triste quando esse livro saiu. E eu fiquei alegre. Eu fiquei alegre. Deve ser porque eu sou um cara mais gosto de distinções. Eu me lembro que eu cheguei, a primeira decepção que eu vi foi nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos e conversei com um pessoal que era fanático pelo livro, chamado Mil Platôs. E eles são fanáticos, adoravam o Platôs, era aquela polêmica. E alguém me falou, não sei quem foi, não me lembro mais, falou assim, foi um pouco chateado com o que é a filosofia. O Mil Platôs, para quem não conhece Deleuze, é um livro de 1980, em que ele fala extensivamente de arte lá no meio. E em outras passagens, volta e fala, sobretudo num Platô, num capítulo chamado do Ritornello, em que ele fala de música, né? E ele estava muito contente com essa abordagem sobre arte, e lá, pelas tantas, ele encontra no que é filosofia, o Deleuze fazendo capítulos para falar do que é, digamos assim, especificamente filosófico, o que é especificamente artístico, o que é especificamente científico. Ele ficou aborrecido. Ele estava gostando justamente desse amálgama. Não precisa ficar definindo, cercando, marcando terreno, esse território. Ele ficou chateado. Eu fiquei contente, porque eu queria justamente entender o que está em jogo nessas produções de sentido, que é uma questão minha. Então eu falei, ainda bem que o Deleuze é assim, eu fiquei contente. Quando eu li o que é filosofia, eu falei assim, agora sim, esse cara está me cheirando bem. Eu tinha começado a ler o Deleuze 2 anos antes, quando saiu o livro em 91, eu fui na livraria correndo, comprei o livro, li e falei assim, agora sim, está cada vez melhor esse cara. E aí eu fui, e eu cheguei nos Estados Unidos anos depois, e o cara chateado, e eu gostando, porque eu estava preocupado com essa questão, dessa produção de sentido, né? Essa questão da produção de sentido. E aí o Eladio falava, diferentes produções de sentido, mas como assim? Como se fosse o fora, a arte fosse o fora da filosofia, né? E com qual me confronto com esse fora. E o Eladio, de certa maneira, resolveu, entre aspas, o paradoxo, dizendo assim, não é um fora absoluto, é tudo produção de sentido. É o limite daquela própria criação de pensamento, aquele próprio pensamento brotando. Você pensa, né? Você não pensa filosoficamente, pensa artisticamente, você pensa. E aí você começa a fazer algo, e aí era uma questão que eu tinha muito, assim, você começa a buscar criar algo, e o que você começa a criar vai ser isso ou aquilo. E aí você vai dar um nome. E fala assim, eu vou criar conceito. Né? Você começa a pensar e aí, né, surge o que for, conceito, alguma coisa que anima, né? E aí quando você está naquele você se confronta com o seu limite, e aí esse seu limite é o não filosófico, que é uma outra produção em que surgiu uma outra coisa, apareceu uma outra coisa naquela produção. Eu estou produzindo aqui, digamos, estou produzindo pensamento, e aí produzo um conceito lá, um conceito qualquer, conceitos que tem muita gente de filosofia aqui, podemos pensar aqueles conceitos mais abstrusos. Eu estou falando uma leitura via Deleuze, um conceito, os mais abstrusos a gente poderia pensar, não sei aqui que vocês gostam de matéria de conceito, pegar um conceito de substância em Aristóteles, né? Não deve ter nenhum aristotélico. Aí eu pego o conceito de ideia em Platão, que é um conceito, ideia com I maiúsculo, ou substância, o conceito de coisa em si, sei lá, o conceito de cogito cartesiano, tem vários conceitos na história da filosofia. E eu, numa leitura deleuziana, nesse conceito, eu chego num momento que eu encontro o limite e me esbarro num outro tipo de produção conceitual. Então o Eladio, de certo modo, resolveu essa questão. Nós temos aí uma produção de sentido, e essa produção de sentido, ela vai ganhar uma certa configuração conceitual, uma configuração perceptos e afectos, como Deleuze falou, que é o, digamos assim, o que cria o artista, que tem que fazer sentido disso. Não quero aqui ficar falando deleuzianês, mas só para dar os nomes, como o Eladio deu, e o cientista lá, os seus functivos ou funções. Né? Então, temos aí a produção de sentido. Aí volta a minha questão. E como é que fica, então, essa relação entre dois modos de produção de sentido? O modo de produção conceitual e o modo de produção artístico.
Né? E aí o próprio Deleuze nos ajuda, e me ajuda, indo além do próprio Deleuze. O Deleuze, como Nietzscheano que é, né? Como Nietzscheano que é, ele obviamente está preocupado, como Eladio mostrou, e mesmo antes do Eladio, até um cara que não é muito simpatizante do Deleuze, um filósofo francês chamado Jacques Rancière, ele já tinha mostrado num texto chamado Existe uma Estética Deleuziana, e normalmente se pensa em estética como um ramo da filosofia, né? A gente ensina assim, a subdivisão. A filosofia se subdivide em epistemologia, papapá. E o Rancière diz, não se trata disso, não tem uma estética deleuziana. A estética é a figura de pensamento da filosofia deleuziana. Ou seja, de maneira mais simples, a filosofia deleuziana, ela é estética. É uma filosofia estética. O que caracteriza aquela filosofia ser estética. O que significa isso? Uma grande ênfase nessa questão do sensível. E remetendo ao Sartre, dessa produção de sentido que não é da ordem do significado, em que o significante é mero meio para chegar num fim que é o significado, em que eu posso mudar o significante para chegar num significado suposto mesmo, né? Então eu ali, tentando trabalhar com esses conceitos, né, com essas noções, eu falei, muito interessante, sendo o Deleuze nietzscheano, é clara a aproximação forte, que o Eladio também colocou muito bem, até falando no âmbito político, a aproximação entre arte e filosofia. Né? É, digamos assim, uma das pedras de toque. O Deleuze usa essa expressão. Como é que se reconhece um nietzscheano, né? Não um nietzscheano que diz que é nietzscheano e estuda Nietzsche, né? Mas uma pessoa com uma tiques nietzscheano, tiques nervosos, né? Da ordem do escolia, do tique nervoso. Tem gente que... Eu conheci um cidadão início quando fazia doutorado que ele queria estudar Nietzsche, aí um amigo meu falou assim, ele não vai conseguir nunca. Não vai conseguir porque ele não vai aguentar. É uma questão de tique, não é uma questão, como disse o Eladio aqui, não é uma questão de eu chegar lá e escolher simplesmente. Né? A coisa é mais profunda quando você entra na coisa. Ora, como nietzscheano, uma das pedras de toque para você reconhecer o nietzscheano é essa aproximação entre o que a gente chama de filosófico e o regime artístico ou estético. Tanto assim que no que é filosofia, o Deleuze, embora fale de 3 grandes domínios de produção de sentido, ele lá pelas tantas, ele diz, mas quando eu falo de devir, se trata de devir, eu falo toda hora de devir, né? Eu falo de devir nas artes e na filosofia. Eu falo nas artes e na filosofia. Porque nas ciências, a gente procura sempre uma referência. Esse devir procura uma referência, ele procura um lugar de ancoragem, que ele vai chamar de plano de referência. O cientista tem um plano de referência. Funções, vamos pensar em termos de funções. As coisas variam em função de algo. A variação, então, devir, em função de algo. Então tem um lugar que é o ancoradouro daquilo. Mas aí ele mesmo fala lá pelas tantas assim, quando está falando de arte, ele fala assim, mas eu estou falando de devir aqui nas artes, eu estou falando de percepções em devir, ou afecções em devir, estou falando de afectos e perceptos, mas eu falei de devir quando eu falava de filosofia. Agora há pouco, no capítulo anterior, ele mesmo falava disso. Então, qual seria a diferença? Ele tematiza. Qual seria a diferença, isso na linguagem deleuziana? Vou trazer a linguagem mais aterrar, como diz o Alessandro, numa coisa menos deleuziana. Mas deleuzianamente, ele pergunta, qual é a diferença entre o devir conceitual e o devir sensível? Ele chama de devir sensível, falando, extremamente sensível, o que é propriamente sensível. E, obviamente, a gente pensa, né, o devir sensível é fundamental, até porque dessa questão que eu já falei, que o Rancière tem toda a razão, e que o Eladio também eu acho que tem toda a razão, que é o pensamento, ele é fundamentalmente estético. Pensar se faz por encontros, afetos, é assim que se faz, assim que se pensa. Você é forçado a pensar por esses encontros que nos afetam. Né? Enfim. Aí ele pergunta isso. E na linguagem mais comum, perguntar qual é a diferença entre um devir conceitual e um devir sensível, seria um pouco aquela que eu falei no início, que é qual? Seria na minha cabeça, talvez não seja, eu esteja falando bobagem, você me perdoa, mas seria essa assim, qual seria a diferença, então, entre o modo de produção conceitual, o modo de produção artístico, tentando pensar isso em termos da diferença que o Sartre fez em significado e sentido.
uma costura estranha que eu estava fazendo. E o Deleuze fala, ele diz assim, num caso, ele que fala, num caso de dever conceitual, nós temos os acontecimentos, né, compreendidos como uma coisa heterogênea, é da ordem da heterogeneidade, o real é da ordem da heterogeneidade, mas essa heterogeneidade, ela é tomada numa forma pura. No caso das artes, o dever sensível, essa coisa radical da heterogeneidade, ela é encarnada numa matéria de expressão. O Deleuze fala isso. Ele fala isso. Forma pura a matéria de expressão. Com consequências as mais diversas. Algumas delas políticas, como o Eládio falou aqui. Né? E aí, eu fui lá para o Sartre e falei, o que seria isso? Né? Seria isso da ordem do significado, da ordem do fato de que, dessa ordem de que a filosofia ainda tem que lidar, enfrentar, não o significado, que não é dessa ordem o conceito, mas é obrigado a lidar com essa ideia de que as coisas possuem significados, que tem que lidar com uma certa repetição ou um certo congelamento de sentido, né? Que seria provavelmente o significado, numa outra entrada, quer dizer. E aí, essa é a forma pura, seria relaxante. Eu, depois de escrever várias páginas, eu cheguei numa frase que eu gosto de falar, não sei se os deleuzianos gostam, mas eu gosto, eu digo assim, é que nas artes as ideias são inexprimíveis enquanto ideias. Eu usei essa fórmula, né? É que nas artes e na filosofia nós temos a ambição de que as ideias sejam exprimíveis enquanto ideias, ou seja, como ideias não necessariamente revestidas do seu material sensível, da sua matéria de expressão. Né? E que ambição é essa? Isso é um problema que eu estou trazendo para vocês. Né? Isso é mais um problema do que propriamente não trouxe aqui nenhuma solução, mas encaminhamento de problemas aqui. Então a questão é essa, quer dizer, filosofia e arte, ou e artes, que é melhor ainda, porque tem essa questão muito que me interessa bastante, né? Que tem a ver com coisas que ela falou, que é essa questão aí a filosofia tentando, né, se elevar de certa maneira, ou se elevar ou se rebaixar, depende do ângulo, né, da matéria de expressão. E aí ele falando de palavra, dizendo que a filosofia lida com a palavra, né? A palavra, e aí a conexão entre filosofia e literatura, sobretudo, ou entre filosofia e poesia, no meu modo de ver, literatura ela é fundamentalmente poética, então não tem essa questão do Sartre, não é a minha questão. Minha questão é com a filosofia. Minha questão é com a filosofia e a arte. Né? E obviamente, muita gente pode estar aqui perguntando, essa discussão parece uma discussão morta, uma discussão bizantina. E daí? Essa filosofia. E a minha questão, para não ficar muito bizantina, é uma questão nietzschiana. Né? Questão nietzschiana que é qual? Ora, o que se quer quando se pensa, o que se quer quando se produz esse sentido? Para quê? Para que se produz sentido na vida? Né? Não que a gente escolha, mas o que move a produção de sentido? A resposta nietzschiana é para a gente poder afirmar a vida, né? Ou deleuzianamente para criar novos modos de existência, novas possibilidades, novos modos de existência. E aí nós temos a filosofia e as artes, e essa é uma questão fundamental no Deleuze. Não há nenhuma hierarquia entre nenhuma desses três pensamentos, nenhuma hierarquia. Os três pensamentos, ciências, artes, filosofia, esses três, estão, no fundo, a serviço dessa criação de modos de existência ou de afirmação da vida, cada um afirmando de um modo. E como eu não estou preocupado com as ciências hoje, estou preocupado em saber como é que essa produção de sentido, essa afirmação da vida, ela pode se dar no campo artístico e no campo filosófico. E aí, para terminar essa fala, que eu acho que já ficou longa, não sei, o Márcio não está me colocando aquele papel. Tem gente que coloca aquele papel 5, 10 minutos, não sei. Está controlando? Eu não quero me encher o saco para conversar com vocês. Como o Eládio bem falou, e não é uma frase, retórica, uma frase real, o objetivo aqui é conversar. Eu estou falando muito, estou monologando, quero mais conversar com vocês. Mas para terminar essa minha fala já longa, eu queria dizer que essa questão, no caso do Deleuze, é uma questão que me fascina muito, porque no Deleuze é claro, na própria prática do Deleuze, é claro o momento em que o Deleuze está lá produzindo sentido por meio dos conceitos que ele cria, e ele precisa da arte. É como se, agora eu preciso da arte.
para poder produzir meus conceitos e produzir sentido por meio dos meus conceitos, criar conceitos e produzir sentido. E aí ele vai fazer uma coisa fascinante, que é bom para todo mundo que estuda a famosa área da estética, né? Que é, ele jamais faz trabalhos filosóficos sobre, ele faz a partir. E não é uma mera diferença de palavra, né? Fazer sobre é você ter essa pretensão, que é muito comum nos filósofos arrogantes que são, como nós somos arrogantes, de querer dizer, afinal de contas, o que é e o que não é, né? E isso aí nos remete à minha própria fala. Será que eu estou falando do que a arte ela é? Né? Ou o Deleuze está falando do que a arte é? Ou está produzindo um conceito que pode ajudar ele próprio a se contaminar melhor pela arte? Porque é disso que se trata. A gente está pensando para poder se contaminar melhor pela arte. E o Deleuze faz isso o tempo inteiro. A gente nota claramente no Deleuze isso, né? Porque fica bem explícito. Ele pega algum artista que ele admira e se deixa contaminar. E aí começa a produzir conceitos, né? A criar conceitos, produzir sentido lá a partir daquela obra, né? E não fala o que é a pintura do Francis Bacon. Ele sai lançando mão de conceitos. E ele fala de várias coisas interessantes a partir do Bacon, né? Várias coisas interessantes. E faz isso com o cinema, e faz isso com as artes às quais ele se dedica. Isso eu acho uma coisa fascinante, né? É impressionante, porque o Deleuze, nesse ponto, revolucionariamente, ele faz, no meu modo de ver, sem nenhum exagero, eu não acho que é exagero, ele dá uma guinada fundamental na filosofia, porque a filosofia, ela tinha sempre essa pretensão de falar sobre, fazer uma teorização sobre, e dizer, então, e apresentar argumentos a favor da artista tal. E o Deleuze faz isso claramente na filosofia de uma maneira tão interessante, para terminar, tão interessante, que eu acho que nenhum filósofo, eu não conheço filósofo que tem essa potência do Deleuze, não. Sinceramente, é uma questão prática, basta você olhar. Eu já encontrei vários artistas que fazem a mesma coisa. Eles pegam os conceitos de Deleuze e, como que inspirados pelo que o Deleuze faz com a arte, eles vão lá, pegam os conceitos, começam a mexer com os conceitos num plano de composição artística. Se você perguntar para o artista assim, e é uma pergunta tola, uma pergunta da tradição de história da filosofia, pergunta assim, mas você entendeu o conceito de Deleuze? Você entendeu esse conceito para você estar fazendo aí uma instalação? Eu assim, eu não sei se eu entendi, né? O fato é que eu me apropriei e estou fazendo isso aqui. Isso aí me inspirou. Esse conceito aí, multiplicidade, me inspirou. Esse conceito. E isso aí em várias artes, música, várias. Que eu acho uma coisa muito salutar, que faz essa conexão filosofia e arte constantemente. Mas é a tal coisa. Voltando ao que eu falava agora há pouco, é a tal coisa. Eu acho que é muito fácil a solução de algumas pessoas que fazem aquilo que o norte-americano me falou. Não gostei do que é filosofia porque fica querendo marcar. É muito fácil você querer dizer que eu não vejo nenhuma distinção. Há uma distinção. Essa distinção talvez seja, eu não sei, um problema, talvez seja dessa ordem, da ordem de que a filosofia está lutando ali com os significados. É uma luta com os significados. A arte, ela já está meio para além dessa discussão, né? Tanto que não faz sentido, né? A pergunta, eu sempre gosto de contar essa anedota do Schumann, né? Dizem, não sei se é verdade, que o Schumann tocou uma peça para o piano e alguém falou assim, não, mas você pode me explicar essa peça? Eu falei, claro, sentou no piano e tocou a mesma peça. Então eu acho que essa é eu posso explicar tranquilamente. E a música é um bom exemplo porque, de fato, é onde a gente está mais lidando com a materialidade na cara, né? Então eu acho que isso é muito eloquente sobre essa possível distinção, embora não haja ponto de distinção, em algum momento essas coisas começam a aparecer e a gente começa a vislumbrar ali uma certa luta com os significados, enquanto a arte já está para além dessa questão do significado. Então eu acho que a gente agora pode tentar conversar. Era isso que eu tinha para dizer para vocês.